Bom dia, essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia. Essa reunião nós temos o prazer de contar com o professor Carlos Fortaleza. Ele é professor associado, livre docente da disciplina de moléstia infecciosa da Unesp. Ele vai ter nesse mês ainda ele tem um concurso para professor titular. Ele é graduado na Universidade Federal do Ceará em 1994. O Fortaleza, do nome dele, não tem nada a ver com o Fortaleza, mas é torcedor do Fortaleza, torcedor mesmo do Fortaleza. Ele fez mestrado em patologia na Unesp, em 1999, doutorado em clínica médica pela Unicamp, em 2005, livre docência em infectologia pela Unesp. Ele dirigiu já foi coordenador de controle de doenças da Secretaria Estadual de Saúde, num período que ele teve uma experiência muito grande em epidemiologia, e ele vai falar sobre prevenção e controle de pandemias. Ele vai falar sobre a relevância da vigilância epidemiológica. Ele criou recentemente um sistema de vigilância em Botucatu e em Presidente Prudente, na Unesp. Até vou chamar a atenção que nós conversamos por um período quais são as formas que eles utilizam para identificar algum potencial, um sinal de potencial pandemia. E um dos dados é o consumo de dipirona. Lógico que tem muito mais coisa do que isso, mas um dado tão simples como o consumo de dipirona pode ser um sinal de uma doença com potencial pandêmico. Muito obrigado, Fortaleza, mais uma vez, pela sua presença aqui, também pela nossa amizade e convivência durante o período que nós ficamos lidando com a pandemia pelo Covid na Secretaria da Saúde, pertencente ao mesmo grupo. Um prazer tê-lo aqui, Fortaleza. Para mim é um prazer imenso estar aqui novamente. Alguns desses slides eu já mostrei anteriormente em uma outra apresentação, mas vamos discutir, então, prevenção e controle de pandemias. Só gostaria que, Medina, você me desse o retorno se está vendo e ouvindo bem, porque quando eu compartilho, eu não vejo mais vocês. Está ouvindo bem e os slides também, tá? Está ótimo. Perfeito. Então, a ideia é como prevenir e controlar pandemias a partir da vigilância epidemiológica. Eu não tenho, evidentemente, nenhum conflito de interesse, exceto trabalhar na área, né? Mas eu não tenho nenhum benefício comercial de trabalhar na área. E acho que, falando sobre o que o Celso mencionou, Medina, sobre o pânico, né? Acho que quando falamos de pandemias, nós sempre lembramos da pior de todas elas, né, que foi, embora não tenha atingido as Américas, foi uma pandemia do mundo então conhecido, a peste negra. E a peste negra assombrou todas as pessoas, porque era uma situação de pessoas morrendo na rua. Né? Não que isso não tenha acontecido, por exemplo, em Guayaquil, no Equador, durante a Covid-19, mas era uma situação absolutamente em pânico, que eu acho que ficou no inconsciente coletivo. E aí, quando a gente pensa na Covid, esse slide era antigo, mas eu pus uma setinha para atualizá-lo, né? A Covid-19, né, em relação às pandemias e às mortes que foram identificadas, ela está ali, para além da praga antonina, que provavelmente foi peste também bubônica, que aconteceu no Império Romano, mas chegando aqui, né, a mais de 7 milhões de mortes, e, portanto, algo relevante na história das pandemias. E hoje nós sabemos que nós não vamos viver um momento pós-pandêmico, nós vamos viver um momento interpandêmico, entre uma pandemia e outra, mas pandemias naturalmente acontecerão, porque na medida que a gente pode ter que a gente pode ter um conhecimento, né, dessas pandemias, elas podem ter o seu risco mitigado, mas elas ocorrerão de toda maneira. E aí eu quero chamar a atenção para o Regulamento Sanitário Internacional. Na minha opinião, nós estamos precisando, e creio que haverá em breve uma revisão do Regulamento Sanitário Internacional. Esse regulamento tem vários signatários, o Brasil é signatário, inclusive há uma tradução do Regulamento Sanitário Internacional para o português, que ela foi aprovada no Congresso Nacional, quer dizer, é algo tão importante que a tradução não tem que ser só juramentada, mas aprovada no Congresso Nacional.
E o que é que o Regulamento Sanitário Internacional, ele, de fato, propõe? É como os países têm que se organizar para agir em conjunto diante de emergências epidemiológicas que ultrapassam fronteiras. Então, o primeiro ponto do Regulamento Sanitário Internacional é que, né, os problemas de saúde não têm fronteiras, que as viagens têm que ser seguras, né, que temos que aumentar a segurança global, né, e manter todas essas ameaças que surgem diariamente sob controle. Né? E isso tem a ver com comércio, tem a ver com viagem, tem a ver com uma série de medidas. E aí é que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, diante de uma emergência em saúde pública, pode propor que se diminuam as viagens não essenciais para um determinado país, por exemplo, né, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional. Mas mais importante que tudo, o Regulamento Sanitário Internacional criou esse termo chamado emergências de saúde pública de importância internacional. Esse é um termo, digamos, um pouco mais fraco que pandemia, mas mais forte que epidemia. Né? Então, quando eles soltam o alerta de que nós temos uma emergência em saúde pública e que precisa de uma ação em concerto, né, de todos os países. E quando eu falo dos países, eu gosto de mostrar um cartograma populacional, porque embora nós tenhamos uma visão geográfica do mundo, quando se trata de epidemiologia, e principalmente doenças transmitidas de pessoa a pessoa, nós estamos falando, na verdade, de populações. E quando vemos o mundo em termos das populações, ele tem um formato bem diferente, né, do mapa geográfico. E isso é algo bastante importante. Então, nós vamos falar de vigilância epidemiológica. Embora haja autores que distinguem vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, vigilância da saúde, vigilância em saúde pública, com pequenas diferenças, e eu até esqueci de pôr aqui uma referência, mas tem um trabalho, uma revisão do professor Eliseu Waldman, da Faculdade de Saúde Pública, que ele discute as pequenas diferenças, eu uso como sinônimo. E, principalmente, eu não uso o conceito de vigilância em saúde, que foi criado pelo Instituto de Saúde Coletiva da Bahia, que, embora admire bastante os seus criadores, eu creio que ele é muito misleading, né? Ele muda e tira a gente do que é realmente o conceito de vigilância. Então, eu uso como se fosse tudo sinônimo, e eu uso a definição da Organização Mundial de Saúde, que põe vigilância da saúde, ou vigilância epidemiológica, como coleta, análise e interpretação. Então, você colhe dados, analisa, interpreta, você faz isso de maneira contínua e sistemática. Né? E para que você colhe dados contínua e sistematicamente? Para o planejamento, implementação e avaliação de prática da saúde pública. Resumidamente, os dados são levantados, utilizados para planejar uma intervenção e depois para avaliar se essa intervenção foi eficaz. Quando você faz isso, você está fazendo vigilância de uma doença. E é esse tipo de vigilância que a gente tem que cada vez mais tornar acurada. Existem vários atributos de um sistema de vigilância que foram vistos e revistos e chegaram a uma forma muito boa num artigo de 20 anos atrás, mas que nós usamos até hoje, que foi publicado no MMWR, que é o Morbidity and Mortality Weekly Report. Eu vi que eu apaguei o MMWR aqui, mas que pelo CDC, e que determina uns 15 critérios para se julgar se um sistema de vigilância epidemiológica é bom. No entanto, eu fiz aqui um resumo dos critérios que eles próprios consideram mais importantes, que é a sensibilidade, a representatividade, oportunidade e flexibilidade. E quero discutir um pouquinho cada critério do sistema de vigilância. Sensibilidade, né? O que significa? Significa a habilidade de não deixar passar despercebido o caso das doenças. É o que a gente mais quer hoje em dia, né? Ter sensibilidade do sistema, né? De um modo que a gente tenha a possibilidade de não deixar passar uma doença que é localmente importante e ela se torne globalmente importante. Então, a sensibilidade também é importante quando a gente deseja erradicar uma doença. Por exemplo, pólio. Quando a gente queria erradicar pólio no Brasil, a sensibilidade para não deixar passar despercebido nenhum caso de pólio é importante. Mas, como eu falei antes, além de ser importante para erradicar, ela também é importante para identificar uma pandemia nos seus estágios mais precoces e impedir que ela se torne uma pandemia.
E é isso no que nós estamos trabalhando. Nós queremos descobrir maneiras de identificar doenças de potencial pandêmico antes que elas sejam, ou seja, sistemas ultrassensíveis. E esses sistemas de mineração de dados, né, em diversos bancos, que determinam sistemas ultrassensíveis, ou seja, né, olhar não só com uma lupa, né, olhar praticamente com um microscópio, um mapa global das doenças. Então, a questão da erradicação da polio é uma ideia de sensibilidade muito interessante. Porque o que o Brasil fez? Né? Para que o Brasil erradicasse a polio, primeiro, o Brasil, evidentemente, fez campanhas intensas utilizando a vacina oral da polio, a SERE, e quando parou de ter polio, são essas barras cinzas, o Brasil continuou deixando como de notificação compulsória as paralisias flácidas agudas, que geralmente eram síndrome de Guillain-Barré. Mas por quê? Porque vai que uma delas seja polio. Então, a necessidade de ultrassensibilidade é o seguinte: nós consideramos a polio erradicada do país, mas continuamos vigiando tudo o que faz diagnóstico diferencial com polio, para que não deixe passar nada de polio. Isso é o que chamamos de uma vigilância de ultrassensibilidade. Também se instituiu, na década de 90, a notificação negativa. Todo município tinha que dizer: esta semana não tive nenhum caso de polio, esta semana não tive nenhum caso de polio. Isso que a gente chama de um pente fino, né? Acho que todos os que são da minha idade, eu mais lembro quando a mãe passava um pente fino para tirar os piolhos, né? Então, isso é um pente fino, né, que nós passamos para que não sobre, não fique desapercebido nenhuma coisa. Mas, além de tudo isso, a partir da década de 2000, se faz vigilância da presença do vírus da polio nos efluentes líquidos de aeroportos. E aí, quando se identificou o vírus da polio, por exemplo, no efluente do aeroporto de Viracopos, em Campinas, todo mundo entrou em pânico. Eu não, fiquei super feliz, porque eu falei: se nós estamos identificando o vírus da polio no vaso sanitário do aeroporto de Viracopos, é porque nós estamos muito sensíveis, né? E isso antes que o vírus cause doença. Então, a ideia da vigilância da polio é manter a alta sensibilidade. Existe polio ainda no Afeganistão, existe polio ali no chifre da África, ali na Etiópia, naquela região. Existe polio, casos esporádicos na África. A possibilidade da polio entrar no Brasil não é zero, né, mesmo ela sendo erradicada do nosso país. Então, essa é a ideia da sensibilidade, que eu acho que ela é bem representada pela polio, mas ela é representada por tudo isso que a gente quer, né, no futuro, que é identificar doenças novas e agir. E a representatividade? Às vezes, a gente não consegue identificar uma doença com muita sensibilidade, mas a gente consegue saber se a doença está diminuindo ou aumentando com base em dados colhidos pontualmente, né, em locais diferentes. Então, são características que, por exemplo, doenças diarreicas. Tem muita diarreia no mundo, nós não conseguimos vigiar uma por uma todas as diarreias. Mas a gente consegue saber se as diarreias estão aumentando ou diminuindo se a gente tiver serviços sentinelas, chamada monitorização das doenças diarreicas agudas. Porque aí você identifica, em termos de tempo, lugar e população, né, um dado que é representativo. Então, em geral, é uma vigilância amostral, né? E essa vigilância amostral vai permitir que a gente, a partir dos casos identificados, notificados, estime os casos totais de uma qualquer doença. E quando eu falo, por exemplo, uma dessas vigilâncias que nós podemos fazer sentinela são vigilâncias amostrais de variantes do SARS-CoV-2. Então, eu quero saber, por exemplo, que variante do coronavírus está circulando. Eu não tenho como colher todas as variantes, né? E aqui tem uma imagem do Obama perfeita, porque eu fiz o sequenciamento de 100% dos casos de Covid. Mas, dependendo do tamanho da minha amostra, eu posso chegar numa imagem que dá para eu perceber que é o Obama, certo? Sem necessariamente colher todas as amostras. Então, a grande ideia da vigilância amostral é onde a gente calibra a vigilância amostral para que a gente tenha uma imagem que seja representativa da imagem total, sem necessariamente fazer uma visão total. Mesma coisa, se eu estou vigiando doenças diarreicas agudas, né, então, nós temos a monitorização que ela é feita em todos os municípios em um número de unidades básicas de saúde correspondente à população daquele município. E aí, a partir daí, nós tentamos ter uma imagem que seja o mais próximo possível da
fotografia real. Né? E aí é a ideia, né, de como criar um modelo para vigilância, e a gente fez isso em São Paulo, junto com a Esther Sabino, para a vigilância do SARS-CoV-2. Foi uma das coisas que o nosso laboratório aqui começou a colaborar também, né? Como identificar amostras representativas de vírus para uma vigilância viral. Agora, outro critério importante é a oportunidade. A oportunidade, resumidamente, é você identificar que uma doença ocorre a tempo de instituir ações de controle. Então, a oportunidade tem muito a ver com sensibilidade. Eu tenho que identificar, por exemplo, que sarampo está ocorrendo no município a tempo de eu fazer uma vacinação para sarampo ali. Eu tenho que identificar que uma doença nova existe num local a tempo de evitar, né, que essa doença se espalhe, fazendo alguma medida de restrição de viagem, de restrição comercial. Então, a oportunidade ela é muito relevante para doenças agudas. Evidentemente, eu não preciso ter oportunidade grande em de uma notificação, por exemplo, de hanseníase ou de esquistossomose. Não são doenças que fazem epidemias, mas uma doença como sarampo, uma doença como febre amarela, uma doença como a própria Covid, eu preciso identificar onde estão acontecendo a tempo de fazer medidas de controle. Né? E essa é a grande diferença que um observatório de doença potencial pandêmico faz, que é você poder identificar, não só ter sensibilidade, mas ter oportunidade, identificar os sinais antes que uma pandemia ocorra. Ou seja, conseguir desmontar a bomba relógio antes que ela exploda. E aí, hoje, né, olhando em retrospecto a Covid, né, é muito interessante isso, né, porque o que a gente vê? Aqui, quando a gente olha o que aconteceu, né, em Wuhan, né, em 2019, o que a gente descobre? Né, que no final de 2019, você tinha os casos, né, de síndrome respiratória aguda grave e um aumento de casos de pneumonia. Mas, se a gente ficar olhando o número de casos de pneumonia, né, ou de doenças gripais em 2019, mesmo antes do período que a gente imagina que emergiu a Covid, já tinha tido um quadro, um número de quadros de doenças gripais muito grande, que podia ter sido identificado com antecedência. Né? Então, esse pico precoce de quadros gripais em Wuhan começa em outubro de 2019, que é provavelmente quando, de fato, emergiu, né, a Covid. E aí a gente fica pensando, se tivesse sido descoberto naquele momento, se tivesse sido contido naquele momento, quem sabe não teríamos vivido a pandemia. Né? E o pico de buscas na internet sobre os termos SARS e pneumonia, ele surge no comecinho, né, lá em 2019, antes de a China confirmar que havia uma que não era nem pandemia, né, que havia uma epidemia na China, ou seja, já tinha um pico de buscas na internet antes mesmo, né? E aqui são buscas sobre os termos SARS e pneumonia. Então, daí porque as buscas na internet são relevantes, né, e podem ser sinais precoces. E aí o outro atributo de um sistema de vigilância é ser flexível, ele se adaptar a novas doenças, se adaptar a novas situações, essa possibilidade de se trabalhar o sistema de vigilância em qualquer circunstância epidemiológica. Então, aqui nós temos algumas coisas interessantes. Por exemplo, existe um estágio quando essas doenças, que são em geral de origem zoonótica, ainda não passaram aos seres humanos. Então, nós podemos vigiar em animais antes que passe para o ser humano, que é a pré-emergência, e tentar conter ali a doença de potencial pandêmico. Ou podemos ter a emergência localizada e tentar conter naquele local de emergência para evitar que se torne uma pandemia. Porque quando chega na pandemia, aí as possibilidades de contenção já são extremamente difíceis. Então, há uma necessidade de que a gente tenha cada vez mais aqui abaixo, né, o nível de identificação do sinal, né, e a contenção da doença. Então, quando a gente pensa em tempo, nós temos os sistemas atuais de vigilância, eles identificam uma doença quando ela começa a crescer. Foi assim que foi identificado a Covid-19, quando o número de casos já era razoável na China, né, e aí já não era mais tempo
de se conter a disseminação global. Mas se nós fizéssemos uma vigilância de síndromes gripais, talvez nós tivéssemos identificado, não em janeiro, mas em outubro, que havia mais síndromes gripais em Wuhan, e feito algumas medidas. Agora, se nós detectássemos sinais precoces, como, por exemplo, as buscas na internet por gripe, né, as buscas, né, ou mesmo a identificação das doenças em animais, talvez nós tivéssemos uma possibilidade ainda maior de fazer a contenção. E outra coisa é o seguinte, uma vez que termina a pandemia, nós podemos, sim, criar sistemas de vigilância pós-pandêmica muito sensíveis para não só identificar rebotes, mas identificar também a possibilidade de novas doenças pandêmicas. Então, nesse intervalo pré-pandêmico, é um intervalo em que nós podemos identificar várias formas de sinais, né, inclusive sinais, como eu falei, da internet, mas também, inclusive, sinais de doenças em animais. Então, isso é quando a gente começa a ter, por exemplo, mortalidade em certos animais, eu vou mostrar aqui, a gente pode ter uma limitação, né, antes mesmo desse sinal. Depois nós temos os sinais, digamos, gerados por humanos, como buscas na internet. E aí depois o reconhecimento, e aí depois tem o período do início da pandemia, quando ela já tem uma possibilidade de mitigação muito limitada. E essa é uma questão importante. E aqui, logo que a Covid entrou no Brasil em 27 de fevereiro, que é quando o primeiro caso de Covid aconteceu, nós já começamos, junto com o pessoal de Presidente Prudente, a mapear o Twitter, né, em relação a tweets sobre a Covid, né? A gente chama de tweet coronavírus. E aí, o que a gente acontece? A gente já começa a perceber que havia pessoas discutindo isso no Twitter em vários locais do Estado. E isso é bacana porque nós criamos esse site chamado Radar Covid, e ele vai data por data mapeando os tweets, como eles vão, né, se ampliando ao longo das datas. Mas basta lembrar que em 29 de abril, né, as referências no Twitter, né, a Covid, já tinham chegado a um nível absolutamente intenso. O interessante é que esses lugares onde o Twitter aparece logo no começo, são os lugares onde a Covid imediatamente começa a surgir. E esse é um trabalho muito bacana que nós fizemos, né, um modelo junto com os geógrafos da saúde, em que nós não só mapeamos os twitters, mas nós jogamos isso dentro de uma lógica do H1N1. E aí identificamos que havia 2 modelos, né, de disseminação precoce da Covid. Um desses modelos é um modelo tipo de tsunami, é um modelo no lugar onde existe movimento pendular das pessoas, que as pessoas vão e voltam no mesmo dia, que é o que nós chamamos de região metropolitana ampliada. Ela vem de Santos, é um triângulo basicamente formado entre Santos, São José dos Campos e Campinas, ao redor de São Paulo. Então não é só a grande São Paulo, mas dessa região muita gente vai de um lugar para o outro e volta no mesmo dia. Então ali a doença se transmite por uma espécie de contiguidade. No entanto, nós identificamos também os saltos pelos eixos estruturantes, que são exatamente os saltos que são feitos pelas grandes rodovias. Então, quais foram os lugares, depois da Grande São Paulo, onde a Covid começou a acontecer? Nós identificamos 13 cidades de alto risco e depois validamos, foram essas 13 cidades que disseminaram a Covid para o interior. Por exemplo, São José do Rio Preto, que é uma das primeiras cidades à distância, né, ela está aqui, né, no noroeste, uma das primeiras cidades à distância que identificou Covid. Agora, qual era a ideia? Se nós tivéssemos conseguido bloquear a Covid nesses locais, não é que nós evitaríamos que a Covid entrasse nas cidades menores, mas nós diminuiríamos a velocidade dessa entrada e teríamos conseguido. Então, uma das ideias que a gente pôs, eu não sei se o Medina lembra, foi que a gente fizesse lockdowns seletivos, né, nas cidades que eram os grandes disseminadores da Covid, por seus arredores.
né? E essas são cidades disseminadoras, nós identificamos todo um caminho dos eixos principais, os eixos secundários. Então, algumas cidades recebiam a Covid e distribuíam a Covid. Nós estamos falando aqui dos primeiros momentos da Covid, né? Nós discutimos isso aqui em março para abril, né? E aí, quando jogamos a verdade, né, o que aconteceu de fato depois, aqui onde está mais vermelho são os lugares que Covid, vermelho ou amarelo, foi mais antiga, e azul, os locais onde a Covid foi mais recente. E nós comprovamos que, de fato, aquelas cidades que nós identificamos como potenciais disseminadoras foram os disseminadores. Foi ali que a Covid chegou e foi a partir dali que a Covid foi se disseminando para as outras cidades menores. Podia, era complexo, mas podia ter havido a medida de controle mais seletiva que fizesse com que nós não precisássemos fechar o estado inteiro, mas reduzir, né, lentificar a entrada da doença a partir de alguns pontos. Né? E aqui, né, também trabalhamos, inclusive, com os voos aéreos, embora a gente tenha identificado que os voos aéreos não eram, né, o ponto principal, pelo menos de disseminação dentro do estado de São Paulo. Outra coisa interessante é que, por exemplo, indo ainda acima daquela ideia, é o que nós mostramos que, quando pegávamos aquelas cidades que considerávamos as disseminadoras, que essas cidades que estão em vermelho, existe uma classificação do IBGE em cidades altamente conectadas, que são as laranjas, cidades moderadamente conectadas, que estão aqui em verde, e os chamados municípios rurais, que estão em azul. E essa curva aqui, de tipo Kaplan-Meier, o que é que ela mostra? Ela mostra o tempo até ocorrer o primeiro caso nos municípios. E aí você percebe que, primeiro, na área vermelha, São Primeiro, que imediatamente, muito rapidamente, já tinham casos de Covid. Pois nas laranjas, um pouco mais lentamente. São muito conectadas com as vermelhas. Com as azuis, com as verdes, perdão, mais lentamente ainda. E nas azuis, que são os municípios rurais, mesmo quando eles são próximos da Grande São Paulo, que está aqui em cinza, eles são tardiamente afetados pela Covid. Isso corrobora a ideia de que, se nós tivéssemos agido precocemente nesses municípios, na Grande São Paulo, evidentemente, e nesses municípios que estão aqui listados em vermelho, nós teríamos conseguido diminuir a velocidade, né, da transmissão. Então, esse é mais um trabalho que a gente fez aqui, né, já junto com o grupo de geógrafos da saúde e cartógrafos de Presidente Prudente. E aí, essa questão exatamente entra na ideia daqueles modelos matemáticos chamados CIR, né, que você tem a população de suscetíveis, infectados e recuperados, né, e esse modelo, ele mostra que, se a gente tiver uma identificação precoce, né, da doença, a gente consegue diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade é importante, porque da velocidade de disseminação depende o pico de casos. Então, quanto mais lenta uma doença é na sua entrada, menor vai ser o total de casos. E uma questão dos sinais é que os sinais, eles têm que ser pensados nessa ideia de saúde única. Então, tudo bem, os indicadores de saúde humana, mas também os indicadores de saúde animal, também os indicadores de saúde ambiental. Ah, mas isso é muito complexo, isso é muito teórico? Não é, certo? Isso não é. Por exemplo, na área de resistência microbiana, a gente já está muito claro, né? Já tem muitos trabalhos mostrando que, se a gente diminui o uso de antibióticos como promotores de crescimento em animais, inclusive, a gente tem um... Mas vou dar um exemplo para vocês com febre amarela, né? Febre amarela é uma doença absolutamente letal. Os casos que chegam aos médicos, porque muitos casos são sintomáticos, mas os casos que chegam ao atendimento médico, 40% morrem. Né? E nós vivemos algumas pandemias de febre amarela, mas vejam só, antes de haver epidemia de febre amarela, nós temos ocorrência de mortes de macacos. Então, em todos os lugares onde depois você vê casos humanos de febre amarela, antes houve mortes de macacos. Então, já está identificado, desde meados da década de 2000, que a vigilância de morte de primatas não humanos, ela permite que você identifique onde vai haver casos de febre amarela. E como a vacina de febre amarela não é inócua, nós podemos usar a morte de primatas não humanos como uma medida de decisão para tomar
para incrementar a vacinação de febre amarela. Então, essa é uma coisa que, de fato, já é feita no Brasil desde o final da década de 2000, e aqui é o Rio Grande do Sul, e se mostra como a febre amarela foi se espalhando entre os primatas, o que levou a uma ocorrência de alguns casos humanos, que não foi maior, porque se fez pronta vacinação contra a febre amarela. E aí, mas o macaco só morre de febre amarela? Não. E às vezes a gente consegue ou não ter certeza que foi febre amarela. Mas a febre amarela é uma das doenças de maior potencial epizoótico em primatas não humanos, ou seja, quando morre muito macaco. E aí eu fui muito tempo do Comitê Consultor Ad Hoc do Ministério da Saúde para a febre amarela. Esse comitê, infelizmente, nessa última gestão presidencial, ele foi, pelo menos, não existiu mais. Mas nós tínhamos esse comitê, nós vigiávamos a febre amarela a partir da mortalidade de macacos, havia primatologistas nesse comitê, e a partir dali nós determinávamos onde deveria ser vacinado. Aqui um exemplo, região de São José do Rio Preto. O que aconteceu em 2008 em São José do Rio Preto? Começou a ser identificada mortes de primatas. Aqui onde você tem os macacos com amarelinho ao redor, é onde nós pudemos fazer a necrópsia do macaco e confirmar que era febre amarela. Mas começou a haver morte de macacos em vários municípios. E o que nós fizemos? Intensificamos a vacinação para a febre amarela em São José do Rio Preto. Como resultado, não houve casos humanos de febre amarela. Então, esse é um exemplo de sucesso. Um exemplo de uma vigilância de alta sensibilidade, que a partir da mortalidade de primatas, ampliou e reforçou a vacinação contra a febre amarela, evitando que houvesse casos humanos. E aí a pergunta é, por que houve tantos casos humanos na Grande São Paulo, né, nessa ocorrência, né, em 2017 e 2018? Infelizmente, porque nós tergiversamos na hora de vacinar. E não tergiversamos porque somos incompetentes. É que nós sabemos que em 1 milhão de pessoas que recebem a dose da vacina de febre amarela, pode desenvolver uma doença semelhante à febre amarela. E o medo era se vacinar 20 milhões de pessoas na Grande São Paulo e você ter 20 casos graves de evento adverso vacinal. No entanto, nós tivemos muito mais casos que isso, grave de febre amarela. Mas veja-se, a gente ia notificando casos de epizootias cada vez mais próximas da Grande São Paulo. E a gente sempre dizia assim, no dia que tiver uma epizootia na Cantareira, a coisa realmente foi para o brejo, a vaca foi para o brejo. E aí, de fato, teve epizootia na Cantareira. E aí nós nos dividimos entre metade, né? Nós éramos um comitê de assessor para doenças infecciosas, tínhamos uma metade que queria vacinar toda a Grande São Paulo, e uma metade que temia vacinar a Grande São Paulo pelos eventos adversos graves. Eu confesso que eu estava na metade que queria vacinar a Grande São Paulo. Mas, como resultado, nós tivemos casos humanos. Eu vou voltar aqui para vocês vejam. Epizootias em primatas não humanos, casos humanos. Ou seja, a identificação do sinal precoce se faz no animal, antes de chegar no humano. Isso é uma coisa que a gente já sabe, é uma coisa brasileira. E aí, outra coisa que favorece, né, o encontro precoce de pandemias é se praticar a chamada epidemiologia de campo, que não é nada mais que furar o sapato, né, indo até o local onde estão acontecendo questões novas. E aqui eu tenho muito orgulho, porque quando eu entrei no Centro de Vigilância Epidemiológica, na direção, em fevereiro de 2003, havia uma experiência já de uns 2 anos de um treinamento de epidemiologia de campo no Ministério da Saúde. E a gente criou um treinamento em São Paulo, que eu estou tentando lá, junto com essas equipes lá da nova Secretaria da VIUIP, que ressurja esse treinamento, que era chamado de EpiSUS, Epidemiologia para o SUS. O símbolo da epidemiologia de campo é o sapato furado, né, exatamente com a sola furada de tanto que você precisa bater perna. Mas vamos pensar no sarampo. Isso eu vou mostrar aqui, é um exemplo, né? Quando a gente vê o que aconteceu em sarampo em 2018, 2019, a gente pensa, pô, não adiantou nada controlar sarampo. Mas durante 2 décadas nós não tivemos sarampo no Brasil. Exceto um outro caso que vinha do Japão, porque nunca foi controlado sarampo no Japão, nunca foi controlado sarampo em alguns países da Europa, como a Alemanha. Mas o que aconteceu, né? O que aconteceu em São Paulo, que nós tínhamos campanha de sarampo, e aí em 97, o Brasil fez uma vacinação de sarampo junto com a campanha da polio.
Mas São Paulo disse que não precisava, porque a cobertura de São Paulo estava muito boa. Que aí nós tivemos uma grande epidemia de sarampo em 97, 98, foi restrita a Grande São Paulo e a Grande Campinas, com mais de 30 mil casos, e aí São Paulo passou a vacinar intensamente, não houve mais casos. E eu sempre gosto dessa ideia, porque hoje parece até ingênua, mas nós não queríamos que tivesse sarampo de jeito nenhum. E um dia eu era diretor do Centro de Vigilância Epidemiológica e eu soube e fui avisado pela Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina que um empresário de 38 anos, ele tinha uma franquia da Portugal Telecom e ele estava com sarampo. O sarampo, a gente sabe, tem até 3 semanas, 2 a 3 semanas de incubação, então é longa a incubação, e ele tinha vindo para uma festa numa casa de shows em São Paulo. Então, nós mandamos as equipes de epidemiologia de campo para essa casa de show, foi muito difícil saber quem era, porque até o nosso medo era assim, muita gente de Portugal, gente da Alemanha e tal. E aí nós descobrimos uma coisa muito interessante. Investigando, a gente, junto com a Vigilância Santa Catarina, descobriu que um cara que foi campeão mundial de surf, ele tinha ido surfar nas Ilhas Maldivas, ele tinha ido fazer um passeio, no passeio um dos colegas dele teve uma febre, ele voltou, foi para a Costa do Sauípe, na Bahia, surfar, da Costa do Sauípe ele começou a passar mal, foi para São Paulo e de São Paulo para Santa Catarina. Então, nós, fazendo o exame, descobrimos que o surfista, não só ele tinha pego o mesmo voo que o empresário, mas ele tinha também transmitido uma doença semelhante ao seu filho. Certo? Então, identificamos todos os casos como sarampo. Até que aparece um caso aparentemente não relacionado, de uma criança de 1 ano, identificada em São Paulo, por um hospital privado. E essa criança de 1 ano, ela tinha pais antivacinais, né? E ela também estudava numa escola Waldorf. Como nós sabemos, escolas Waldorf têm uma grande relação com a Alemanha, e a Alemanha é um país que nunca controlou o sarampo. Então, nós achávamos que esse era o caminho, mas nós descobrimos que era o período de férias, isso era o final de julho, e a criança não tinha tido impacto. Conversando com os pais, nós descobrimos que os pais, eles eram muito discretos em relação a isso, porque eles tinham muita pressão familiar por serem antivacinais. E aí, nós identificamos que essa criança já tinha pego do seu irmão mais velho, que tinha ido visitar a avó em Santa Catarina. Portanto, também tinha estado na mesma viagem aérea que o surfista, o empresário. E aí nós temos uma situação interessante, que durante esse período nós vacinamos milhares de pessoas nos aeroportos de Salvador, no aeroporto de Congonhas, no aeroporto de Santa Catarina. E aí aparece em Santa Catarina uma moça que ela não tinha pego avião. E ela era uma sacoleira, quer dizer, ela tinha vindo num local super fácil de investigar, chamado 25 de março. E aí a gente enlouqueceu, 25 de março, como é que vai investigar? Só que, estudando, a gente foi no hotel que ela tinha ido, e aí é o que eu chamo de epidemiologia de campo, furar o sapato. Não fui eu, foi a equipe que foi lá e descobriu que ela tinha estado lá 4 semanas antes. Não era compatível com o tempo de incubação. Porém, a equipe de campo de Santa Catarina viu que ela tinha levado a mãe para fazer um raio-x e tinha sentado ao lado do empresário. Então, com isso, nós identificamos toda uma rede de possível entrada e evitamos que, naquele momento, né, hoje parece ingênuo, depois da grande ocorrência de sarampo em 2018, 2019, mas naquele momento nós evitamos que a sarampo reentrasse no Brasil, sarampo através de uma vigilância de alta sensibilidade, alta oportunidade e epidemiologia de campo. Só que depois, né, houve várias outras emergências do sarampo, né, até a situação mais grave de sarampo que nós tivemos, né, em 2017, 2018, 2019. Mas como eu dizia a vocês, né, voltando, porque eu sou um pouco repetitivo, um bom sistema de vigilância é sensível, não deixa passar. Se não for sensível, pelo menos ela é representativa, a ponta do iceberg, ela é proporcional à parte do iceberg que a gente não vê. Ela é oportuna, ela identifica os casos a tempo de você fazer as medidas de controle, ela é flexível. Ela pode ser modificada à medida que é necessária a adaptação a uma nova doença. E aí nós temos vários conceitos, principalmente
depois agora da Covid, exatamente sobre como criar uma maneira de detectar muito precocemente os surtos. Então, eles têm vários passos, como, por exemplo, proposto por esses autores. O primeiro, identificar localmente que alguma coisa está vindo errado, mesmo que seja o consumo de dipirona, certo? Alguma coisa está diferente. E isso tem que ser reportado localmente, isso tem que se agir localmente, e aí, se você não consegue conter localmente, tenta conter no país. E se não consegue conter no país, aí se decreta emergência de saúde pública de importância internacional e os países começam a agir de forma conjunta para deter aquilo. Então, há toda uma área da Organização Mundial de Saúde que busca fazer essas minerações de dados, que eles chamam de inteligência epidêmica a partir de dados abertos. Inclusive, essa é uma... esse foi um edital da OMS para isso, né? Então, a ideia de que você tenha a visão, né, traduzindo aqui, um mundo onde os riscos à saúde sejam identificados e haja uma resposta tão precoce que esses riscos tenham um impacto zero sobre, né, a chance de disseminação global de pandemias e de mortes, né? E com isso você possa salvar vidas. Então, a ideia é muito de que você tenha, por exemplo, não só essa monitorização dos sinais precoces, mas tomar muito cuidado aqui, na época que eles fizeram esse slide, que estavam preocupados com a Copa do Mundo, preocupados com com a Eurocopa, com vários outros eventos, né? E aqui tem outros eventos de massa, como a peregrinação à Meca. A peregrinação à Meca foi muito importante para a disseminação, por exemplo, do meningococo do tipo W135, mas também para a disseminação, que felizmente foi limitada, do MERS, né, do coronavírus associado ao Oriente Médio. Então, houve inclusive essa chamada em 2021, né, que eles estavam chamando Expert, para montar um grupo, e a OMS está montando esse grupo exatamente para identificar precocemente. Existe esse site que é fantástico, a gente tem o nosso moderador brasileiro, o Rodrigo Angelami, um cara também bastante próximo a nós, e o PROMED, ele existe desde a década de 90, no começo ele era só um grupo de e-mails, então que você manda qualquer coisa para lá, tipo, olha, saiu no jornal que existe uma doença matando pessoas em Timbuktu. E aí isso vai para o moderador checa se isso não é uma notícia falsa, e aí ele solta aquilo. E, por exemplo, a SARS, que só foi decretada emergência de saúde pública em março de 2003, desde outubro de 2003 ela era identificada no PROMED. E o PROMED é bacana porque ele tem, inclusive, um mapa com todos esses sinais, mas os sinais são a partir de pessoas que mandam e-mails para o PROMED, dizendo em tal local, em tal cidade está acontecendo então, não é uma mineração ativa, né, mas uma recepção passiva, né, de dados que é feito por um grupo ela é uma organização não governamental, mas sem fins lucrativos, vive de doações, mas mantém, né, essa contínua vigilância, não só de doenças humanas, mas também de epizootias as mais diversas. Então, esse aqui é um exemplo de como é um mapa do PROMED. Então, você manda uma mensagem, você clica no mapa do PROMED, aqui está acontecendo, por exemplo, aqui na Suécia, houve relatos em agosto de 2021, na Finlândia, perdão, de casos de Escherichia coli enterohemorrágica. Então, você tem todos esses dados aqui identificados. O PROMED é um dos centros, então, que serve, né, e funciona como detector precoce de epidemias. Olha, casos de febre amarela na República Democrática do Congo. Então, cada um desses relatos, que é mandado ativamente por pessoas para o e-mail do PROMED, né, ele tem a sua... se você amplia, né, esse mapa, você identifica ainda mais, né, como, por exemplo, cólera na Nigéria. Olha, o monkeypox na Nigéria em 2021, certo? Já existia, evidentemente, na África. Então, são vários relatos, né, que são mandados a partir de diversos locais. O PROMED também permite, por exemplo, que você identifique nas últimas semanas onde você tem alertas,
por exemplo, alertas para pólio, né, em um determinado período. Então, tinha alertas para pólio no Paquistão, tinha alerta para pólio na Etiópia, alertas para pólio ali perto da Libéria, e, portanto, isso é algo detectável. Inclusive, quantos alertas você teve, né, nos últimos períodos. Então, tudo isso, o PROMED acaba sendo uma ferramenta muito importante, mas ela não minera ativamente. Ela recebe por e-mail relatos de colaboradores. Então, o nosso projeto aqui, chamado Covid-19 em Além, foi um projeto que foi financiado, né, no edital Fiesp-JBS, e tomamos conhecimento desse edital graças ao Medina, eu estendo meu agradecimento, mas ele é feito, ele está baseado nos algoritmos de detecção de palavras-chave. Nós trabalhamos com busca de antitérmica, relatos de episodias, mas agora nós estamos trabalhando um pouco com a ideia de ter algumas doenças como febre, alguns termos como febre, diarreia, usados nos 7 idiomas mais falados do mundo, e o que nós ainda não conseguimos fazer é transformar isso numa mineração contínua e alimentada e inteligente. Porque nós queremos que a máquina aprenda a detectar não só o que tem antitérmicos, não só o que a gente mandou, mas que a inteligência artificial comece a identificar qualquer tipo de doença de potencial pandêmico, mesmo que nós, humanos, não tenhamos lembrado que aquele é um termo interessante. Né? Esse é o nosso objetivo final. E aí, mais uma vez, eu lembro, né, que quando a gente põe o cartograma populacional humano, né, não só em termos populacionais, mas, por exemplo, presença de hospitais, e principalmente vai aparecer aqui, né, a população que tem acesso à internet, a gente vê que há uma certa distorção, porque o acesso à internet não é igual em todos os lugares. O Google, como eu falei, é censurado em alguns países, como, por exemplo, a China, o Irã. E aí nós temos ainda uma tentativa de fazer um overcome, né, de superar esses limites. Né? Nenhum mapa é exatamente uma representação perfeita dos fenômenos de saúde na humanidade. Né? Mas, de toda forma, a nossa ideia é exatamente o que a OMS fala: antecipação, detecção precoce, contenção precoce, e aí, depois que tem a pandemia feita, aí fazer a mitigação, né, que é exatamente o que nós pretendemos fazer. E, para isso, nós temos uma mistura da epidemiologia clássica com a geografia da saúde, a ciência de dados e as modelagens epidêmicas. A gente quer, né, que esse todo se une, essa é a função do nosso laboratório. Só lembrando, né, isso é tão antigo quanto o John Snow, quando descobriu a cólera em Londres, e ele chegou com um mapinha de Londres e foi colocando um pontinho no mapa e descobriu que os casos estavam ao redor da fonte da Broad Street. Ele arranca a fonte. Mas o mais bacana do John Snow é que 1000 pessoas hoje usam softwares mais modernos para repetir o que o John Snow fez com um mapa e uma caneta. Né? Caneta não, uma pena, né? Na época. E chegam aos mesmos resultados que ele. Né? O número de casos estava ali ao redor da ponte, da bomba, né, do chafariz da Broad Street. Né? E aí, quando ele arranca o chafariz, aí ele tem aquele que é considerado hoje, né, o evento fundador da epidemiologia. Sempre legal mostrar isso, porque fechar esse chafariz foi algo extremamente importante, diminuiu a mortalidade de uma maneira muito relevante da cólera. E aí, às vezes, a gente pode usar isso para coisas tão simples, como, por exemplo, disseminação de bactérias resistentes em São Paulo. Então, aqui era um estudo que a gente começou a ver disseminação daquelas KPCs, né, em São Paulo, nas UTIs, e aí, se a gente for vendo, cada vez mais elas vão da Grande São Paulo no sentido do Oeste Paulista também. Então, até bactérias resistentes encontradas em hospitais também se disseminam, né, com uma lógica geográfica, uma lógica de transferência de pacientes, uma lógica de eixos estruturantes, que são as grandes rodovias do Estado. Então, assim, esses são os exemplos. Naturalmente, minha fala é superficial, porque o tema ele é mais complexo, merece ser mais visto, né? Mas aqui é só uma imagem para vocês verem aqui no interior, né? Quando a gente mora na província, o que é que a gente vê quando olha pela janela, né? A gente tem uma vista bastante agradável.
Bom, era essa o nosso recado e acho que temos um tempo ainda para discussão. Muito obrigado, Fortaleza. Antes de ver alguma outra pergunta, eu queria entender, assim, o mundo já está vivendo mais ou menos uma transição para pós-pandemia e a China continua fazendo lockdown localizado, como você falou, e continua um país isolado. Qual que é a lógica que a China está utilizando contrária ao mundo? Eu creio que assim, é muito difícil a gente comparar um país autoritário com os países de sociedade democrática, né? E assim, eu não vou defender o autoritarismo, mas que a China ela consegue fazer contenções com lockdowns localizados, isso é um fato. Né? Acontece numa cidade, ela faz lockdown naquela cidade, aí não vai para outras cidades. Então, mas ela vai ficar assim a vida toda? Eu acredito que não, eu acredito que com o tempo a Covid vai se tornar algo bastante endêmico e endêmico em baixos níveis. Né? Eu sou bem otimista em relação a isso. Acho que ela vai virar uma espécie de influenza símile, algo que você vacina todos os anos e tem alguns casos, algumas mortes, aí não vai mais ser nem mesmo na China feito esse tipo de lockdown. Mas, por exemplo, eu não acho que a monkeypox seja, só para dar uma fala, pegando o gancho, seja um exemplo de falha dos sistemas de vigilância epidemiológica. Eu acho, e eu posso estar vendo o copo meio cheio, né, que a monkeypox ela é um exemplo de como a nossa sensibilidade está aumentando. Uma doença que se confunde facilmente com sífilis, que se confunde facilmente com outras, e nós estamos identificando um número de casos cada vez maior porque nós estamos buscando. E eu acho que é um fenômeno pós-pandêmico que a vigilância tenha se tornado mais sensível. O professor Celso, algum comentário sobre a questão da China? Assim, como que você vê essa posição da China que não tem a doença, mas também não tem a circulação de pessoas? Tem 250 milhões de pessoas na China que ainda estão com alguma restrição de mobilidade, sendo que o mundo todo já passou por essa transição. E que uma variante muito menos letal, exceto em algumas condições como transplantado ou pessoas com muitas fragilidades. Olha, pessoal, ainda bem que a China está fazendo isso, né? Porque é uma forma de diminuir a chance de ter uma expansão, né? Porque a gente cansou de ver, hoje em dia, se você tiver dinheiro suficiente e um passaporte válido, esses micro-organismos chegam em qualquer lugar do mundo em 24 horas, né? Então, eles fazendo isso, eles vão não zerar, mas vão diminuir a chance dessas coisas acontecerem. E como o Fortaleza falou, é um dos poucos lugares do mundo que consegue fazer isso, né? Talvez Coreia do Norte, Albânia, a China consiga fazer, mas tirando isso, ninguém mais consegue, né? E é uma das medidas, né? Não é a única, mas por tudo isso que o Fortaleza falou, a gente tem que desenvolver sistemas para poder identificar isso precocemente. Eu espero que a gente tenha esse aprendizado, né? E incorporado essas coisas, porque essas coisas sobre as quais o Fortaleza falou permitem a gente identificar essas situações todas, implementar, e a gente não pode perder a chance de fazer isso, sabe? Eu acho que isso aí são coisas que a gente precisa incorporar. Se você me permite, Medina, eu queria então agradecer, né, o Fortaleza pela brilhante apresentação. Eu acho que a gente sempre aprende muito quando ele faz essas apresentações. E eu tinha feito uma listinha de coisas aqui, e eu ia falar, primeiro era o Promed, né, que ele já falou, mas é uma coisa assim, o infectologista, Medina, a gente acorda de manhã, toma café, escova o dente e lê o Promed, porque é uma coisa que é quase como se fosse uma bíblia para a gente, né? E a gente sabe que muitas vezes vão aparecer coisas que vão
ter uma notificação ali, não vão para frente, é uma meningoencefalite no norte da Índia, que depois eles descobrem a etiologia e está tudo bem, a coisa não vai para frente, mas com certeza esses grandes surtos que aconteceram começaram ali, a notificação, né? E outra coisa que eu acho importante, pessoal, eu lembro muito sempre da doutora Gilberta Ben-Sabah, que o Fortaleza certamente se lembra, era uma senhora pesquisadora do Evandro Chagas, lá de Belém, né? Ela ia com o barquinho lá para o Acre para fazer pesquisa de hepatite. E ela só não descobriu o vírus da hepatite B porque eles não tinham recurso tecnológico. Essa mulher podia ter ganho o Nobel, né? Pelo fato de ter descoberto a hepatite B nos anos 40, né? E era isso, é trabalho de campo, colher sangue do pessoal, fazer exame com os recursos que você tem, né? E ela estava descobrindo a hepatite B com delta, né? Lembrar, pessoal, que o HIV foi descoberto com 5 casos nos Estados Unidos, graças ao consumo de pentamidina, né? Como a pentamidina era uma droga que era usada por Pneumocystis jirovecii, né? Naquela época a carine, né? Chamou a atenção do pessoal da saúde pública americana e falou, escuta, como é que está consumindo mais casos, 5 casos de repente, era o consumo no ano, de repente eles tiveram em um mês, foram atrás e descobriram o HIV. Então, quando você tem um sistema de saúde alerta, isso permite que você descubra coisas importantes, né? Então, pessoal, esse é o exemplo mais recente, é o monkeypox, né? A gente sabe que ele deve estar circulando desde a metade do ano passado, né? Esses dias saiu um trabalho hindu que eles fizeram um relógio molecular de 8 amostras espalhadas pelo mundo do vírus e descobriram que a origem deve ter sido na metade do ano passado, quando começaram a haver mutações que levaram a uma cepa que é mais transmissível, né? Essa é a hipótese mais provável. Então, novamente, pessoal, só espero que a gente incorpore esse aprendizado que a gente teve para não... Porque essas coisas vão acontecer novamente, né, pessoal? Acho que ninguém tem dúvida disso. A pergunta é quando, em que lugar, mas se a gente tiver um sistema como esse que o Fortaleza está propondo, a gente vai minimizar, vai mitigar muito esses problemas. Super obrigado, viu, Fortaleza? Excelente apresentação. Bom, eu que agradeço, Celso. Eu só queria lembrar aqui que nós temos muitos exemplos de sucesso, né? Quando eu mostrei a febre amarela, eu quis dizer que assim, a gente tem exemplos de sucesso no Brasil de ter evitado uma grande epidemia de febre amarela em 2008, 2009, no Centro-Oeste, no Rio Grande do Sul e aqui no interior de São Paulo, através do excesso de vacinação. Nós tivemos um fracasso da Grande São Paulo, mas foi um pouco de medo que a gente teve, né? A gente pode saber quem na Grande São Paulo era realmente exposto, quem não era, né? Verdade. Mas, assim, a gente já evitou muita coisa feia com febre amarela a partir das mortes de macacos. Eu acho que é uma coisa muito exemplar e acho que no mundo a gente vai fazer ainda muito de evitar o spillover, né? Passar de animal para humano e vai. Tá. Um último comentário do professor Sérgio Treiber. Ainda estou emocionado com essa aula. Muito obrigado, Fortaleza. Eu gostei demais da questão tecnológica do Covid-19 e além. Eu acho que o caminho aí é quase que inevitável. Quer dizer, você botar um sistema de aprendizado por máquina que vai detectar tudo o que estiver acontecendo de movimentos na maioria, e eu acho que vai ser, da população no planeta. De modo que eu queria dizer que eu adoro a questão do inquérito, eu acho que, historicamente, ela começa com coisas antigas, na área da medicina, a infectologia e a prevenção e as observações são bem mais antigas, né, do que as novas tecnologias, por exemplo, de onde eu venho, que é tudo coisa recente, na área de nefro, mas que foi muito boa a ideia de avançar com a tecnologia agora nessa área. Parabéns.
Antes de agradecer o Fortaleza, eu queria só anunciar a reunião da semana que vem. É mais uma reunião do ciclo de infectologia. Opa, então, muito bom. Mas depois nós vamos voltar um pouco para a nefrologia. O Arnaldo Colombo, que é professor aqui da escola, muito amigo do Fortaleza, ele vai falar de infecções fúngicas, uma questão negligenciada, que o Arnaldo é especialista nessa área, e nós entendemos que a infecção fúngica tem essa questão que ele define bem como negligenciada. Ele vai falar sobre essa situação na próxima semana. Mas eu queria agradecer especialmente ao Fortaleza, primeiro porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo, não teria oportunidade se não fosse o grupo de contingência da Secretaria de Saúde. Nós acabamos fazendo uma cooperação importante, estudando o Covid junto com a Marina no grupo de transplantes. Agradecer a todo mundo, ficou bastante entusiasmado com a sua forma simples de mostrar, e parabéns pelo Centro de Vigilância Epidemiológica que você está organizando aí em Botucatu, junto com o presidente Prudente, e mais uma vez chamando a atenção que são pequenas coisas, como o Celso mencionou, consumo de um determinado medicamento, como dipirona ou outro medicamento, pode identificar um potencial foco de pandemia, e você está fazendo esse trabalho aqui no Brasil. Muito obrigado, Fortaleza, e a palavra é sua. Obrigado. Eu queria só dizer, né, que nós também estamos fazendo isso junto com o Arnaldo Colombo, né? Existe a Cândida auris, ela chegou em Salvador, e aí junto com o Arnaldo nós conseguimos, e o pessoal da CGLab, que é o Centro de Laboratório de Saúde Pública, a gente conseguiu mapear para onde esses hospitais transferiam pacientes, fazer uma espécie de um cinturão de segurança, de controle de infecção, e até agora a Cândida auris até foi de Salvador para Recife, mas não veio aqui para o Sudeste, né? E já faz isso mais de um ano. Então, nós estamos conseguindo fazer através de detecção precoce e medida de controle precoce, evitando que um fungo de alta periculosidade para a infecção hospitalar se dissemine pelo Brasil. Não deixa de ser um exemplo de vigilância precoce, flexível e oportuna. Então tá, Fortaleza, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Vamos continuar essa cooperação e feliz sucesso aí no seu concurso e sucesso também no seu centro de vigilância aí. Um abraço aí, Fortaleza. Obrigado, Medina. Obrigado a todos.